Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Segunda Carta de Pedro. A segunda epístola de Pedro, ou segunda carta de Pedro, está assim subdividida no capítulo 1, crescimento na graça, destruição dos falsos mestres no capítulo 2 e promessa da vida eterna no capítulo 3. Enquanto a primeira carta de Pedro estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo, segunda Pedro adverte os cristãos contra falsos mestres dentro de sua comunhão que os levaria à apostasia. Tem até aí, falsos mestres, falsas doutrinas, um lobo com pele de cordeiro ali. A carta de 2 Pedro é uma grande importância, está no convite do apóstolo para que resistamos aos falsos ensinamentos, crescendo em santidade, enquanto esperamos pelo retorno prometido de Jesus Cristo. Os temas principais aí, mais uma vez, reforçando as qualidades do cristão no capítulo 1, falsos mestres no 2 e o retorno de Cristo no capítulo 3. Para localizar no tempo a segunda carta de Pedro, é importante ter os presentes dados. O autor cita o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 85. A segunda carta de Pedro faz uma referência à primeira carta. Essa é a segunda carta que eu vos escrevo. A primeira carta de Pedro foi composta por volta do ano 90, portanto, a segunda é posterior a essa data. Quando a segunda carta de Pedro foi escrita, já circulava uma coleção das cartas paulinas. Assim, a carta também é posterior ao período apostólico. No texto de 2 Pedro 3,4, lemos: os pais morreram, possivelmente é uma referência à primeira geração de cristãos, os primeiros mártires, né? A discussão sobre o sentido da interpretação do texto cristão é uma problemática do início do século II. Essa temática também está presente nessa carta, tá aí as referências. A carta de Judas 4, versículo 4 e 16, é retomada e ampliada na segunda carta de Pedro 2, 1 a 18. Porém, o autor dessa carta teve o cuidado de eliminar as referências dos livros apócrifos contidas na carta de Judas, que possivelmente foi escrita por volta do ano 100. Pedro ficou alarmado que falsos mestres estavam começando a infiltrar-se nas igrejas. Ele faz um chamado a cristão a crescerem e tornarem-se fortes na sua fé, a fim de detectarem e combaterem a crescente apostasia. Pedro nos dá uma lista progressiva de virtudes cristãs que, quando estabelecidas em nossas vidas, farão com que sejamos frutíferos no conhecimento de Deus. A segunda carta é mais doutrinal. O clima de tensão, de agressão verbal e de hostilidade social que aparece na primeira não é o mesmo da segunda, em que o contexto é uma discussão sobre a doutrina. Na segunda carta de Pedro encontramos também algumas tradições e figuras bíblicas. Fala sobre os relatos da criação, o pecado dos anjos, o dilúvio, a ruína de Sodoma e Gomorra, Ló e a perda de Balaão. Todas as referências estão aí para você estudar e aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. Sabendo que seu tempo era curto e que essas igrejas enfrentavam perigo imediato, Pedro convida os leitores a refrescarem sua memória e a estimularem a sua forma de pensar, para que pudessem se lembrar de seu ensino. Ele desafiou os crentes a tornarem-se mais maduros na fé e ao adicionar a ela virtudes cristãs específicas. Pedro descreveu seu comportamento, sua condenação e suas características, e também que eles ridicularizavam a segunda vinda do Senhor. Para os cristãos, Pedro ensinou que a segunda vinda era um incentivo para uma vida santa. E alguns versículos mais conhecidos, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A palavra-chave é conhecimento com seus sinônimos, ocorrendo pelo menos 13 vezes no livro de 2 Pedro. Através do conhecimento, nós nos vemos livres dos falsos ensinamentos. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso breve estudo da carta de 2 Pedro. São apenas 3 capítulos, você lê rapidamente e também com alguns materiais de apoio que vão te ajudar na compreensão dessa carta. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.